Olá amigos, tudo bem? Hoje eu quero discutir com vocês um pouquinho sobre ideologias. Você sabe o que é ideologias? Bom, existem várias definições, o termo ele é complexo mesmo, mas eu quero trabalhar com vocês hoje um termo aplicado à nossa aula, Teoria Geral do Estado. Ideologia, ela será um pensamento coletivo de futuro. Ou seja, a ideologia, você pensa na coletividade, mas não para aquele momento. Você pensa, por exemplo, para a posteridade, vai durar um tempo grande. Então, por isso que a ideologia ela é um pensamento filosófico, político, social, que visa um aprimoramento da sociedade, não para aquele momento, mas para o futuro, em oposição ao interesse. O interesse, ele é um pensamento de uma pessoa ou de um pequeno grupo que está interessado em benefício próprio para aquele momento, para o presente. Então, ideologia pensa no futuro e na coletividade. Interesse pensa no presente e na individualidade. Passado isso, a gente já definiu o que é ideologia. Então, vamos a algumas das principais ideologias. Eu não vou descer muito a detalhes aqui, mas o liberalismo é uma ideologia. O liberalismo é uma ideologia no qual coloca todos os cidadãos em pé de igualdade, pelo menos juridicamente falando. O liberalismo ele vai surgir no século XVII, vai surgir no século XVIII, e vai defender a igualdade entre os povos, a liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade econômica no seu viés econômico, que algumas pessoas vão chamar de capitalismo, e no Estado vai defender o Estado democrático de direito. Bom, quando aconteceu a Revolução Francesa de 1789, um grupo de intelectuais apoiaram a Revolução Francesa porque acreditavam que a Revolução Francesa traria mais justiça, mais igualdade e traria melhores condições aos menos favorecidos. Dentre eles, Henri Saint-Simon, Charles Fourier, que são os primeiros socialistas. Owen, ele foi o primeiro a cunhar esse termo socialismo, porque eles perceberam que o liberalismo, tanto no liberalismo econômico quanto no liberalismo político, eles não estavam cumprindo com aquilo que ofereciam, que era uma igualdade para as pessoas. Sendo assim, o liberalismo ele precisava ser superado. E aí é quando esses socialistas desencantados, desiludidos com o liberalismo, eles começam a pensar uma nova teoria, que vai se basear no chamado socialismo. E o que vem a ser o socialismo? É uma teoria que ela se opõe totalmente, em vários aspectos, ao liberalismo. Segundo eles, o grande problema do liberalismo é o culto à propriedade privada. Sendo assim, o socialismo ele deveria extinguir a propriedade privada. Fazendo isso, já encerraria com vários problemas, já acabaria com várias coisas. E a partir desse momento, traria uma sociedade mais igualitária. Isso chama-se planificação da economia. Você acabar com a propriedade privada e equilibrar os meios de produção, dividir os meios de produção. Acontece que Friedrich Engels e Karl Marx, eles acreditavam na versão do socialismo, mas ele não acreditava no homem idealizado, tanto do Henri Saint-Simon quanto do Charles Fourier, porque o Fourier e o Saint-Simon, ele acreditava que aos poucos o homem ele evoluiria e com essa evolução o homem ele enxergaria o que a propriedade privada, a grande concentração da propriedade privada, na verdade ela só geraria desesperança, só geraria dor, só geraria guerra, fome e tudo mais. E com um tipo de ensino, um ensino mais humanizado, essas pessoas acabariam adotando então uma sociedade comunal,
que é uma sociedade agora sem classes, é uma sociedade agora sem Estado. Mas eu já vou falar nisso para vocês daqui a pouquinho. Eu quero falar então no chamado socialismo científico defendido por Karl Marx e Friedrich Engels, que foi a versão que ganhou maior notoriedade no mundo ocidental e até no mundo oriental. Karl Marx e Friedrich Engels, eles acreditavam o seguinte: olha, a burguesia ela não vai entregar de bom grado, ela não vai entregar os rumos do Estado assim, porque a burguesia está ganhando muito dinheiro, então eles não vão permitir que esse tipo de pensamento ele floresça. Então é preciso trabalhar alguns conceitos na sociedade, dentre eles a mais-valia, que seria a exploração, o excesso de exploração da mão de obra do trabalhador, da força de trabalho, né, de um operário. Uma outra questão seria a praxis, é a prática política, é a consciência política através de uma prática, ou seja, você levar o trabalhador a ele entender que ele é uma pessoa que está sendo explorada e que ele deve lutar pelos seus direitos. E aí Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão trabalhar dois conceitos muito interessantes: materialismo histórico e materialismo dialético. O que é o materialismo histórico? É você entender a sociedade através dos meios de produção. E quem produz essas coisas? O trabalhador, que está sendo explorado, segundo a versão do Marx. E o que é o materialismo dialético? É a relação que o trabalhador tem com os donos dos meios de produção. Ou seja, isso geraria a chamada luta de classes. Bom, e o que isso tem de diferente do pensamento lá dos socialistas utópicos? A diferença é que eles propõem agora uma revolução do proletariado, porque, segundo eles, a burguesia não vai permitir que os trabalhadores eles assumam voluntariamente o Estado. Então, partindo desse pressuposto, Karl Marx vai defender uma revolução, ou seja, derrubar a burguesia do poder e criar ali um Estado de trabalhadores, um Estado proletário. E aí criar, se necessário, a chamada ditadura do proletariado, porque nos primeiros meses, nas primeiras fases da implementação do socialismo, a burguesia vai revidar. Então você vai ter que fazer um Estado forte. E aí essas teorias elas vão acabar ganhando bastante notoriedade durante muito tempo na Europa. Inclusive vai haver algumas revoluções. A principal delas vai ser a Revolução Russa de 1917. Mas ela não passa do primeiro estágio. Porque você sabe a diferença entre socialismo e comunismo? Socialismo é um sistema econômico no qual o Estado ele detém todas as coisas, acaba-se agora as classes sociais, acaba também agora a propriedade privada. E o que é comunismo? Comunismo é uma organização sociopolítica, na qual a sociedade já evoluiu de uma tal forma que não existe mais estados. Como assim não existe estados? Pois é, não vai existir mais Brasil, Rússia, Estados Unidos. O que vai existir serão pequenas organizações, pequenas sociedades comunais. E essas sociedades comunais, todo mundo vai ter voto, todo mundo vai poder decidir o rumo daquela região, daquela pequena região. Uma outra teoria, uma outra ideologia é a ideologia do fatismo. O fatismo surgiu na década de 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial. A Itália estava passando por um momento muito difícil, um momento muito delicado, e aí a Itália passava por uma economia quebrada, era uma monarquia, e nesse período surge um ex-militar que lutou na Primeira Guerra Mundial, chamado Benito Mussolini, e começa a defender algumas ideias que viriam a se caracterizar com o chamado fatismo. Primeiro, o fatismo, ele remete ao fate, que era um martelo envolto numa série de feixos. E esses feixos, esses martelos eram utilizados pelos juízes romanos para julgar com mão forte aquelas pessoas
que não trabalhavam em favor do Império Romano. Então, o fatismo, uma das características deles é rememorar a glória do Império Romano. Vai criar um ultranacionalismo, uma identidade nacional italiana aos moldes do Império Romano, ou seja, nós já dominamos a Europa, agora vamos dominar o mundo de novo. Nós somos uma raça que já dominou o mundo conhecido na sua época, então nós temos que dominar agora também. E vai criar, o fatismo, ele vai criar algumas doutrinas, por exemplo, ele vai ter aversão à democracia. Para eles, a democracia, ela está desvirtuando a moral, a ética, porque permite que pessoas, segundo o conceito deles, permite que pessoas que não têm a menor capacidade tomem parte em decisões importantes nos rumos de um país. Então, eles não são a favor da democracia. Eles não são a favor do pluripartidarismo, porque, segundo eles, geraria um caos político também. Então, eles são a favor de um partido único. Eles são a favor de um Estado totalitário. Que Estado é esse? No qual o Estado ele governa com mão forte. A exemplo do que acontecia na Idade Média, na Idade Moderna e até mesmo durante o Império Romano. Uma outra característica é que o fatismo ele também é antiliberal. Ele defende um outro modelo de economia. Ele defende um modelo... Por quê? O liberalismo ele não defende a propriedade privada, ele não defende a liberdade econômica. O fatismo ele não defende isso. Ele defende agora uma economia estatizada. E ele também é contra o socialismo. Ou seja, o fatismo ele é uma coisa muito própria que vai durar cerca de 20 anos, vai acabar após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Itália para os aliados e com a morte do Benito Mussolini. Mas vai ter um outro personagem que vai se inspirar nas ideias de Benito Mussolini. É um outro soldado, ex-soldado que lutou na Primeira Guerra Mundial, chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele pega quase todos os preceitos do fatismo e incrementa com algumas questões que já vinham sendo discutidas na Prússia e depois Alemanha desde o século XIX. Muitas pessoas acham que o nazismo ele é uma ideia que ele surgiu do nada. Na verdade, as bases para o nazismo, como já falei, você tem toda a questão do fatismo, que eles se apropriam, mas eles também vão ter uma questão muito importante, que é a questão da superioridade racial. Eles vão ter uma doutrina higienista muito grande, eles vão ter uma doutrina racista muito maior, inclusive, do que os fatistas lá italianos. Que é isso? Eles vão basear a sociedade numa escala evolutiva, no qual os arianos, segundo eles, que seriam eles, estariam no topo dessa evolução. Logo abaixo viriam os caucasianos, por exemplo, italianos, poloneses, ingleses, esses seriam os caucasianos. Os amarelos, que seriam os indígenas americanos, seriam os asiáticos, e logo abaixo viriam os negros. Adolf Hitler ele vai incrementar essa teoria eugenista racista, colocando mais 3 grupos, logo abaixo, 3 grupos que ele não considerava como humanos. Vejam vocês, ele defendia que judeus, ciganos e os gays, eles não deveriam nem ser considerados gente. Vejam vocês que absurdo que acontecia naquele momento. Mas é importante dizer que essa teoria nazista, ela não foi uma teoria que chegou ao poder apenas por um golpe. Hitler ele não chegou ao poder por um golpe de Estado. Quando ele tentou dar um golpe de Estado em 1929, ele foi preso e foi condenado. E na prisão ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta, que diz as bases, então, do que ele pensava. Da solução final, ele atribuía todos os males que a Alemanha havia passado após a Primeira Guerra, a concentração de riquezas nas mãos dos judeus. Ele defendia esse tipo de pensamento. E aí, meus amigos, com o fim, ele vai criar uma política expansionista, tentar reviver criar o Terceiro Reich, tentando rememorar a glória do Sacro Império Romano Germânico, e isso ele copiou lá
do italiano, do fascismo, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma cultura expansionista, e essa cultura expansionista vai levar à chamada Segunda Guerra Mundial, quando algumas potências do Ocidente vão se levantar contra as potências do eixo, compostas por Alemanha, Itália e Japão. E aí você pensa, mas o nazismo ele acabou? Não, o nazismo não acabou. Inclusive, hoje um dos países onde o pensamento nazista mais floresce é os Estados Unidos. E talvez você não saiba, mas o terceiro país com maior número de nazistas durante o período da Segunda Guerra Mundial era o Brasil. Talvez você não saiba. Fica aí a dica.